A você foi dada uma missão de formar uma equipe para salvar o mundo. Quem que você escolheria? Super-Homem? Mulher Maravilha? Homem de Ferro? Mas peraí, a gente vai salvar o mundo de uma maneira diferente. A gente tem a missão de salvar as almas das pessoas que aqui moram. Pensando nisso, quais são os atributos que você escolheria nesse time, dessas pessoas? Provavelmente a gente escolheria os imaculados, os perfeitinhos, aqueles que são mais amados, que eles não erram, os poderosos. Mas será que são esses que Deus Pai e Mãe escolheu para realizarem as suas obras? A gente tem incontáveis exemplos de escolhidos dentro de qualquer religião e fora das religiões, até mesmo de pessoas que nem sequer acreditam no divino. Mas vamos focar aqui nos exemplos que estão na Bíblia, já que nós ocidentais conhecemos um pouquinho mais dela, né? E antes de falar dos escolhidos, vamos falar sobre escolhidos. Quem seriam os escolhidos? Será que é Deus Pai e Mãe que define quem são os escolhidos e ele rejeita os demais? Ou será que somos nós que entramos nas regras e nos escolhemos, nos autoelegemos? O chamado todo mundo recebe, mas muitos o ignoram. E atender o chamado não tem nada a ver com ir na igreja, apesar de ser muito importante para muitas pessoas. Mas é além disso. Atender o chamado tem a ver com amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como Jesus nos amou. E agora a gente volta para a nossa seleção. Será que a gente escolheria alguém que já está bem idoso, mas daqueles que são bem velhinhos mesmo? Provavelmente não, né? A pessoa já está com energia baixa, já não consegue fazer mais as atividades. Mas quantos anos que Abraão tinha quando Isaac nasceu? 100? Lembrando que 100 anos hoje é uma coisa e 100 anos naquela época totalmente diferente. Porque naquela época vivia-se em média 40 anos. Né? Ah, mas peraí, aquelas idades centenárias são simbólicas. Pode ser que sim. Mas quando a gente começa a estudar sobre a origem da humanidade de uma maneira um pouco mais expandida, que daqui a pouco vai ser revelado, né? Com seres de outros planetas vindo e tudo mais, a gente sabe que os híbridos, as raças híbridas, viviam sim mais de 100 anos. Né? Bom, a gente colocaria alguém para ser rei que desrespeitou as nossas leis? Era veementemente proibido o adultério. A pessoa vai lá e comete. Era veemente proibido, e ainda é, tirar a vida de alguém, a não ser que seja por legítima defesa. E a pessoa vai lá e tira a vida de alguém. Pois Deus fez de Davi um rei. Tem consequências? Tem. Mas a partir do momento que houve o arrependimento e o retorno para as leis divinas, Deus diz em várias passagens que ele até esquece, né, os nossos pecados. E aí a gente brinca que esquecer é Alzheimer, né? Só que a gente também se esquece daquela oração que a gente faz quase todo dia, ou deveria fazer todo dia. Perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
assim como gramática. Ou seja, se eu perdoo o outro e reintegro o outro, assim Deus fará conosco. Se eu perdoo o outro, mas não quero nem saber dessa pessoa, eu ignoro, finjo que ela nem existe mais, o que a gente deveria esperar de Deus? A gente chega lá no céu e fala, te perdoo, mas você não fica aqui não, porque foi assim que você fez com os outros, com os meus outros filhos. Mais um para compor o time. Colocaríamos nesse time alguém que nós saberíamos que iria fugir da missão? Jonas meteu o pé, né? Quando Deus falou para ele ir para Nínive. Depois a gente entende o motivo. E alguém que negaria? Te negaria por 3 vezes. Não foi uma, nem 2, foram 3 vezes. Seria essa uma pessoa adequada para ser seu apóstolo e sair por aí divulgando os seus ensinamentos? Pois Jesus escolheu Pedro. E já no ato da convocação, Jesus sabia que isso iria acontecer. Ele era Jesus, ele sabia de tudo que iria acontecer. É que Jesus não está apegado aos nossos desvios que a gente tem cometemos, né? Ele está focado na obra que a gente vai realizar depois que a gente se abrir para o amor dele. Errar não é o problema, a questão é voltar ao erro. E para falar sobre perdão, amor, reconciliação, seria interessante chamar alguém que é bem tolerante e que tem bastante sangue nas mãos, né? Jesus escolheu Saulo. E talvez nem estaríamos falando sobre isso se não fosse por Saulo. O potencial de sombra, que inclusive está bem escuro aqui atrás também, porque já é quase noite. O potencial, né, de alguém produzir sombras é o mesmo potencial que alguém tem de produzir luz. Se eu produzo menos 1 milhão de sombras, eu posso produzir 1 milhão de luz. Menos 10 de sombra, mais 10 de luz. Então, se alguém desviou bastante do caminho, olha só que oportunidade para ser um arauto do Cristo aqui na Terra. Basta que aceite o amor que vem da fonte. Então, sejamos nós os veículos desse amor crístico. Só que para isso, a gente não pode julgar, não pode apedrejar o outro. O que não quer dizer que isentaremos o outro das consequências, porque isso é divino, a lei divina vai se encarregar disso. Porém, enquanto o outro está com as consequências dele, nós iremos apoiá-lo com todo o amor que nós temos.